Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 22 de junho. A família franciscana celebra hoje São Thomas More. Ele foi um mártir da Ordem Terceira de São Francisco. Também foi humanista e filósofo. E ele viveu de 1475 a 1535. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não fazeis como os pagãos, que multiplicam palavras, achando que esta multiplicação de palavras vai dobrar a vontade do Pai. Não façais como eles, porque eles acham que vão pressionar o Pai usando muitas palavras. Quando orardes, dizei assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem também nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E eu vos digo, se perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram contra vós, o vosso Pai também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, o vosso Pai do céu também não vos perdoará. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje Jesus está falando sobre a necessidade da oração, a transparência da oração, a pureza da oração e a veracidade da oração. Ele falou no evangelho de ontem também sobre o jejum e a esmola, que juntamente com a oração são exercícios espirituais ou penitenciais que pertencem a todas as tradições religiosas. Em todas elas nós vamos encontrar esses exercícios penitenciais, porque eles têm um valor pedagógico. O jejum nos descentraliza, educa os instintos mais profundos da nossa vida. A esmola também nos descentraliza, e ela nos abre para a relação de comunhão e solidariedade com as outras pessoas. E a oração, ela nos coloca em colóquio com o próprio Pai. Ela é a diminuição da distância entre nós e o céu. É o modo amoroso que nós temos de nos encontrarmos todos os dias, em todos os momentos, com aquele Pai amoroso que nos atraiu até o seu Filho Jesus. E é interessante no livro do Gênesis, no capítulo 3, que é um texto que me agrada muito para designar oração. Todos os dias, na brisa da manhã, o Criador descia ao jardim do Éden para poder dialogar com Adão e Eva. E eles ficavam diante do Criador com tanta transparência, com tanta simplicidade, que eles nem ficavam envergonhados porque estavam nus. Mas no dia que eles romperam a comunhão, com o Criador, então eles já não compareciam mais para o encontro matinal. O Criador vinha ao encontro deles e eles estavam escondidos. Assim também é a nossa oração. Porque quando nós nos desviamos do caminho do Senhor, nós também não investimos mais na nossa vida orante. E ainda que cumpramos horários estabelecidos, ou ainda que sigamos algumas tradições da família, de uma oração às vezes corrida, uma oração insatisfatória, mesmo assim nós acabamos não sentindo mais as consolações do Senhor. A oração é tudo, mas tudo não é oração. Por isso Jesus hoje chama a atenção para que a gente também possa desvirtuar o valor da oração, e principalmente na multiplicação das palavras, nas orações ditas somente para serem vistos, ou nas orações fingidas, como ele mesmo acusa os mestres da lei de fazerem longas orações somente para comer o dinheiro das viúvas, mas de modo fingido.
Eu acredito que a oração hoje seja um dos tendões de Aquiles da vida espiritual da igreja. Uma grande fraqueza da vida da igreja. Porque nós confiamos mais no valor da nossa prática, mais no valor da nossa atividade, e assim nós mergulhamos num ativismo doentio e exagerado que vai secando a cada um de nós. Porque a partir do momento em que nós banimos a oração da nossa vida, nós vamos ficando secos. Porque nós somos como peixes fora da água. Um dia Santa Teresa d'Ávila nos deu um ensinamento muito sério. Diz ela, todos nós passamos pela turbulência da secura espiritual. Todos nós passamos por esse momento de não sentirmos as consolações do Senhor. E nesse momento, o nosso desejo de orar pode estar então enfraquecido. E quando não é a afeição que nos leva à oração, então que seja a razão. Porque a razão deve dizer para nós que banir a oração da nossa vida é fatal. Nós secaremos, nós morreremos e não conseguiremos mais estar na presença do Senhor. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, hoje Jesus está nos apresentando um novo modo de orar, onde esta oração que ele apresenta traz dois momentos. No primeiro momento é a paternidade de Deus. No segundo momento, que nós vamos ver depois, são as necessidades humanas. Nesse primeiro momento, a paternidade de Deus, um Deus que é Pai amoroso, também a sua soberania, o seu reino que está presente no meio de nós, e a santidade da sua vontade no céu e na terra. No segundo momento, são as nossas necessidades, o pão que nós precisamos para viver, o perdão que nós precisamos também para viver, e principalmente a entrega total e dependente nas mãos daquele que é o Pai do céu. E nós condicionamos o nosso perdão ao outro, também o perdão de nosso Deus. Deus nos perdoará se nós nos perdoarmos uns aos outros. Meus irmãos e minhas irmãs, a oração é tudo, mas tudo não é oração. A oração que não passa do teto da casa e nem do teto da igreja, porque não expressa as profundidades do nosso coração. E nem o nosso interesse profundo de querer estarmos em comunhão com o Senhor. Por isso Jesus vai dizer, não façais como os pagãos, porque eles acham que multiplicando palavras, eles vão dobrar a vontade do Pai. E não é assim. O Pai julga os nossos corações. E o que o Pai quer que eu faça e que você faça também é atingirmos uma cultura orante. Uma cultura de oração que nos alimente, que nos liberte, porque o fruto da oração é a conversão. É o perdão, é a bondade, é a solidariedade. Logo mais às 10 horas da manhã e às 19 horas, eu estarei celebrando aqui no Santuário Bom Jesus do Matozinhos, em Conceição do Mato Dentro. E vocês poderão acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube, do Santuário Bom Jesus e também pelas ondas da Rádio Bom Jesus 98.7. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Dai-nos, Senhor, a fome e a sede da oração. Amém.